Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Lúcio, sou aluno do curso de Ciência da Computação do IFSU de Minas, campus Muzambinho. E eu, junto com meu colega Alex, iremos apresentar para vocês um trabalho feito na disciplina de compiladores, que seria um analisador léxico e semântico. A gente também criou uma linguagem de programação chamada YC++, onde a gente preferiu fazer a criação do compilador em Python, por ser uma linguagem que a gente tem mais afinidade. E dentro dessa linguagem a gente criou duas classes principais, que seria a classe parser, onde ela vai validar todos os tokens sintáticos para a execução do programa. E dentro dela a gente colocou algumas variáveis, que seriam os erros, os tokens, e a gente vai prosseguindo a validação do arquivo até chegar no final de arquivo. A gente declara alguns métodos, onde os métodos serão chamados para o método principal. Aqui alguns tokens que a gente percorre no nosso código. Seria o trem para declarar variável, mostra trem para exibir conteúdos na tela do usuário, ponto e vírgula, que é obrigatório em todo fim de linha, escuta trem para fazer a leitura, while, que seria a nossa estrutura condicional, porta, que seria o nosso return. Aqui a gente valida a declaração de variável, o tipo de variáveis, se ocorre algum tipo inválido na declaração. Também a gente valida a questão de identificador de variável, operador de atribuição e também que toda linha precisa ter o ponto e vírgula no final da sua declaração. Na função condicional, a gente precisou fez algo um pouco mais elaborado para tratar a questão do while, que seria o nosso se, while so, que seria o nosso se não se, e o while nada, que seria o nosso se não. Em todos eles, ao certo o while nada, tem a parte de abrir e fechar o bloco, e nos dois de cima tem a condição que é necessária para declarar o método. E aqui embaixo a gente tem a validação dos tipos de variável. Se é um número, se é uma string, se é um booleano, que a gente atribui com verdade e mentira, se é algum operador lógico, relacional ou lógico. E se caso não encontre, ele retorna como uma expressão inválida. Dentro dele também a gente fez nossa classe Lexio, que ela seria responsável por fazer a declaração de todos os nossos tokens que são utilizados em nossa linguagem de programação. Entre eles tem o trem, que a gente usa para declarar variável, variáveis numéricas, literais, condicionais, booleanas, abrir e fechar bloco, entre outros. Operadores a gente preferiu manter os padrões da linguagem, símbolos também a gente preferiu manter os mesmos padrões. E para validar a entrada do nosso código a gente utilizou um regex para validar letras e números. Aqui na nossa classe Lexer a gente armazena as posições de erros, tokens, tamanho também, para ser exibido ao usuário quando ele fosse fazer a execução do programa. Bom, aqui a gente faz algumas validações que, que seriam para percorrer todo o código. Também questão de comentário, a gente tem mais abaixo um método para identificar se o caractere está comentado ou não. Símbolos também, se o identificador é um número, se ele é uma string, se ela está bem formatada. E aqui abaixo a gente tem todos os métodos especificando como é tratado para fazer a validação do seguinte token. E também a gente fica acrescentando os erros para fazer identificação no código, como a gente identifica a gente armazena a linha, a coluna e o erro que deu esse token. A gente retorna tipo comentário de nenhuma formatado, as anomalias de operador, se a string não esteja fechada, número mal formatado, identificador mal formado
identificador muito longo. Na nossa classe i.pk, a gente fez uma interface utilizando a biblioteca toda Inter, onde a gente consegue abrir o arquivo chamados y.y. Aqui a gente colocou um código para fazer a seguinte validação. Só copiar aquele aqui de novo. Entrar em limpar e para analisar. Aqui a gente colocou um código onde não consta nenhum erro. Ele identificou todos os tokens com sucesso. Aqui a gente vai estar abrindo outros códigos para fazer a mesma validação. Esse tem um pequeno problema, que não fechou o bloco. Ele escreveu aqui que estava esperando um ponto e vírgula, que eu não coloquei aqui. E faltou o bloco, faltou escrever acabou, para dizer que o bloco teve fim. Aqui também a gente tem um exemplo de condicional, onde a gente colocou o while para fazer o se, o se não e o se não se e o se não. E aqui a gente pode identificar que não encontrou nenhum erro. E aqui seria uma função, onde a gente tem alguns erros de declaração. Bom pessoal, seria apenas isso. Muito obrigado pela atenção. Espero que o vídeo tenha ajudado no aprendizado. Então, boa noite.